canta essa canção como se fosse a sua oração, se preparando para a pregação, tá bom? O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Põe a tua vida, põe a tua causa. Canta de novo. Reze cantando. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Abra o braço. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Mais uma vez orar pelo Padre Paulo Ricardo, pedindo que Deus continue falando conosco. Estenda mais uma vez a sua mão sobre ele e mais uma vez oramos no Espírito de Deus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sentando e cantando. Vou confiar. Vou confiar. Repete isso. Vou confiar. Vou confiar. Vou confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Retornamos então à nossa reflexão sobre a esperança cristã. Nós, na nossa pregação passada, estávamos vendo qual é a natureza da esperança
e vimos que a melhor forma de nós fazermos um exame de consciência de como é que está realmente a nossa esperança é nós analisarmos a nossa oração, a oração do Pai Nosso, e fazendo uma contraposição com esta oração, ver o quanto nós somos falhos na prática da esperança, não é? Porque a nossa oração, ela é falha, e o quanto a Virgem Maria é realmente Nossa Senhora da esperança. Ela é aquela que é o modelo de orante que viveu a oração como Jesus gostaria que fosse em sua plenitude. Mais ou menos foi isso que nós vimos, não é? Muito resumidamente, nós chegamos a ver as 4 primeiras petições, os 4 primeiros pedidos do Pai Nosso. O primeiro pedido é a glória a Deus, santificado seja o vosso nome. Depois que a glória seja dada a nós no céu, venha a nós o vosso reino. Depois temos que para nós, que estamos aqui na terra, no exílio, chegarmos lá na glória do céu, precisamos de um veículo, e esse veículo é nós realizarmos a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E precisamos então da gasolina para esse carro, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi no meio da explicação do pão nosso, pão de cada dia, que então nós interrompemos, né, para, deixando assim as cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar, ver esse pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vejam só, Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, ele se perguntava se é lícito pedir a Deus bens materiais. Talvez você ache estranho essa pergunta. E o fato de você achar estranha essa pergunta é o fato que você não é santo, como Santo Tomás, então por isso você acha que é uma pergunta tola. É lícito eu pedir a Deus bens materiais? Eu posso pedir para Deus bens materiais? Por que é importante a gente fazer essa pergunta? Porque, atenção meus irmãos, não se iluda, nossas cabeças, nossos corações não convertidos, tolos que somos, nós achamos que, eu rezo, então eu sou santo. Não é verdade. Se você reza, cuidado, o próprio ato de rezar pode ser um pecado. Atenção, é importante, porque tem gente que acha que porque reza, não peca. Mas se você não rezar direito, se você não rezar como deve, você pode, no ato de rezar, estar desagradando a Deus, cometendo um grave erro, um grave pecado. Vamos dar um exemplo muito óbvio. Se você rezar pedindo para Deus matar o seu vizinho, que derrame um raio, e lance um raio lá do céu na cabeça dele, meu Deus, que esse filho da mãe, que esse desgraçado receba um raio na cabeça dele e morra seco no chão. Você está rezando, não está? Mas a própria oração é um pecado, não é verdade? Então a pergunta é, o que é lícito pedir? Essa é a pergunta de Santo Tomás. O que é que eu posso pedir a Deus? Porque eu posso estar pedindo algo que desagrade e que ofenda a Deus. Algo que não seja bom. É como se dissesse assim, você é casado, sua esposa chega e diz para você, bem, hoje é seu aniversário, peça o que quiser que eu vou te dar, porque o meu coração, amante de esposa, eu te darei tudo o que você quiser. E você diz para ela, eu quero uma mulher nova. Esse pedido é uma ofensa, não é verdade? É uma ofensa. Então, nós às vezes pedimos coisas que não são lícitas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos analisar essa realidade. Vejam,
Primeira coisa, o pão. Esse pedido de o pão de cada dia, ele tem um lado A e tem um lado B. Ok? Tem duas coisas. Pode ser o pão espiritual e pode ser o pão material. E infelizmente, nós às vezes só pedimos o pão material. Na palestra passada eu pedi que você fizesse um exame de consciência e colocasse a listinha das 10 últimas coisas que pediu para Deus. Geralmente, eu não sei se eu estou errado, mas os meus 22 anos de confessionário acho que me autorizam, na experiência que eu tenho. Eu não quero ser presunçoso, mas eu gostaria de arriscar e achar que, para a maioria das pessoas, essa lista é composta de coisas materiais. Coisas para este mundo. É um que quer ganhar na Mega Sena acumulada, é outro que quer a saúde de volta, é outro que quer o bem-estar, o outro quer uma casa, o outro quer pagar uma dívida, o outro quer resolver uma dor de cabeça, o outro quer resolver outro problema, sei lá o que, etc e tal. E nós pedimos coisas materiais. Aqui vem a pergunta: você acha que você está agradando a Deus pedindo essas coisas materiais? Essa é a pergunta que Santo Tomás fez. É lícito pedir a Deus coisas materiais? A resposta de Santo Tomás é católica, maravilhosa, um equilíbrio extraordinário. Ele podia ser desequilibrado e ser um pagão e dizer assim: claro que não, porque a matéria é uma coisa horrível, a matéria apodrece, então nós não podemos pedir a Deus nenhuma graça material. Pronto, acabou, ótimo. E estaria errado. Ele podia se livrar do outro lado e dizer assim: claro, você pode pedir os bens materiais, afinal das contas é isso que importa. Você vai lá num terreiro de macumba, o que é que eles pedem? Bens materiais. 99,9999% dos pedidos são materiais, são coisas materiais. Ah, eu quero a minha namorada de volta. Ah, eu quero a Mega Sena. Ah, eu quero etc e tal. Bens materiais de gente que não tem esperança ancorada no céu. Santo Tomás não se desequilibra. Ele nem diz que a matéria é uma porcaria, como se fosse um neoplatônico, um platônico, né? Que a matéria, não posso pedir nada material, e nem diz que eu tenho que pedir tudo o que é material, porque a felicidade está no material. Ele diz o seguinte: você pode pedir os bens materiais se eles forem necessários para a sua salvação. É uma condição. Se for necessário para a sua salvação, peça. Se não, não peça. Ou melhor, peça, mas põe uma cláusula. Deus, eu quero ganhar na Mega Sena acumulada, mas se isso for me ajudar a ir para o céu, se isso for me levar para o inferno, Senhor, arranca essa Mega Sena de mim. Arranca, tira. Afasta de mim, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos pedindo a Deus uma faca para nos ferir. Gente, nós temos que entender a nossa pouca sabedoria. Nós somos como uma criança pequena. A criança às vezes pede coisas absurdas para o pai e para a mãe, não é verdade? E o pai, exatamente porque ama, tem que dizer não. Um moleque de 11 anos que pede para o seu pai bilionário: eu quero uma Ferrari. O pai, uma Ferrari para o pai dele é uma gorjeta, tá? Comprar uma Ferrari não faz nem ele sentir cócegas. Ele tem tanto dinheiro que ele podia dar para o filho uma frota de Ferraris. Mas se esse pai ama esse filho, ele não vai dar. Porque não é questão de dinheiro, é questão de amor. Como diz aquela música do Martim Valverde, Graças Pai. Ele diz, ele agradece a Deus pelas vezes, por aquilo que Deus negou. Obrigado, Pai, graças Pai, por aquilo que negaste, por aquilo que disseste não. Porque Deus, quando diz não à sua oração, é porque Ele ama você. E porque você está pedindo aquilo que lhe parece bom, mas na verdade é mal. Eu dei o exemplo, antes de nós irmos para o intervalo,
Eu dei o exemplo daquela senhora intercessora que disse para mim: padre, eu estou pedindo por uma amiga minha que está correndo risco, a perna dela está drenando, a perna vai ser amputada, eu estou pedindo pela restauração dessa perna. Padre, eu não posso chegar e dizer assim, Senhor, se for vossa vontade. Não, eu peço com determinação, eu peço porque tem que ser, porque é isso que é o bom, a perna tem que ser restaurada. E eu disse: Milha, é melhor entrar no reino dos céus com a perna só do que com duas e ir para o inferno. E a frase é uma adaptação, mas ela é basicamente de Jesus. Você se lembra do Evangelho. Ou seja, o que importa é a nossa esperança que está ancorada no céu. Então nós queremos a salvação eterna. Mas a pergunta é: nós queremos a salvação eterna? Então você está vendo como analisar a sua oração, fazer um exame de consciência sobre sua oração coloca em questionamento toda a sua esperança. O que é que você realmente está esperando? Quando você coloca toda a esperança aqui neste mundo, você está colocando a sua esperança no navio que vai afundar. Qual é a sua esperança? É mais ou menos como... comparação, é mais ou menos como o Titanic que vai afundar e as pessoas que estavam no baile estão lá esperando a próxima música. Ou seja, a orquestra está tocando. Música é coisa boa, maravilhosa. A orquestra está tocando e está todo mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. A orquestra diz: não, o navio está afundando. Para de ser desmancha prazer. Nós queremos mais uma. O navio está afundando, gente. Existe algo mais importante do que aquilo que você está pedindo. Nós às vezes, por falta de verdadeira esperança cristã, somos como animais que têm uma viseira, assim, tapas, que estão impedindo que a gente veja. Corações ao alto, eleva o teu olhar para o alto, lá onde está a nossa esperança. Por isso a noção deve ser elevada. Primeira coisa, devemos dar glória a Deus. Depois devemos pedir a nossa salvação. Depois devemos pedir que a vontade de Deus se realize na nossa vida. E aí pedirmos os meios para realizar essa vontade. Os bens materiais são meios necessários, mas sempre condicional. Se para a nossa salvação. Então, como eu disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje tem um lado A e um lado B. O lado A, o principal, é o pão espiritual. Você já pediu a Deus, nunca nos falte a Eucaristia? Você anda rezando pelas vocações sacerdotais, porque sem sacerdotes nós não teremos Eucaristia, sem Eucaristia não teremos o pão sacramental, não teremos os sacramentos, não teremos as graças para viver a vida. Você pede o pão de cada dia. Você pede a fidelidade dos pregadores da palavra de Deus para que eles realmente preguem a palavra de Deus e não uma contrafação, não uma coisa, um embuste, um engano. Mas preguem a autêntica palavra de Deus, o pão de cada dia. O que seria de nós se todos os pregadores da terra começassem a pregar suas palavras, suas ideias e não a palavra de Deus? O pão de cada dia. Peça a Deus. Mas você vai chegar e dizer assim: mas padre, pera lá, agora o senhor se contradisse. Não, pera lá, agora não. O senhor disse que não adianta querer mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é ótima. Portanto, na oração, eu não devo querer mudar a vontade de Deus, eu que tenho que mudar a minha vontade. Seja feita a vossa vontade. Ora, se eu vou fazer a vontade de Deus, se eu vou fazer aquilo que Deus quer, então por que é que agora eu vou ficar pedindo coisas se Deus já está querendo? Deus já está querendo, eu vou pedir o quê? Deus já quer. Então não adianta pedir, não adianta rezar, não adianta falar, porque Ele já vai fazer o que Ele quer. Não, gente. Santo Tomás, mais uma vez, resolve nosso problema. Santo Tomás diz assim: quando Deus, na sua infinita e misericordiosa providência, dispôs
aquilo que iria acontecer, Ele não dispôs somente o que vai acontecer, Ele dispõe também os meios através dos quais Ele quer que isso aconteça. Portanto, se Ele quer salvar uma pessoa, Ele também dispõe os meios. Por exemplo, Deus, na sua infinita misericórdia, dispôs que Ele queria salvar Santo Agostinho, mas dispôs também os meios. Ele queria salvar Santo Agostinho pela oração de Santa Mônica, para que Santa Mônica pedisse, para que Santa Mônica implorasse, para que Santa Mônica suplicasse a salvação, que Deus tivesse misericórdia e salvasse seu filho. E como diz Santo Ambrósio, não poderia se perder um filho de tantas lágrimas, um filho de tantos pedidos maternos, pressurosos. Meus irmãos, Deus quer fazer a sua vontade, mas Deus não faz a sua vontade sozinho. Ele quer que a sua vontade seja feita e Ele quer nos associar na feitura da sua vontade, na realização da sua vontade. Você reza porque Deus quer dar, mas Ele quer que você peça. Por quê? Porque pedindo você se liga a Ele, porque pedindo você está fazendo com que o seu coração entre em sintonia com o coração de Deus, porque pedindo você está realmente entrando na dinâmica espiritual de se conformar com aquilo que Ele quer, sintonizar com aquilo que Ele quer. Meus irmãos, que coisa linda. Deus quer o nosso amor, por exemplo. Deus quer o nosso amor. Não sei se vocês se lembram, na palestra passada, na pregação anterior, eu fiz uma comparação da criança no ventre da mãe. Vamos retomar essa comparação. Deus, quando nós somos batizados, ou quando saímos do confessionário, porque pecamos mortalmente, restaura a nossa vida sobrenatural, Deus nos dá um organismo sobrenatural. Uma criança, como o organismo sobrenatural quer dizer, é como uma criança que tem os órgãos naturais. Nós temos um organismo sobrenatural que está ligado com Deus num cordão umbilical maravilhoso, que é a graça de Deus que vai sendo alimentada em nosso coração. Ótimo, que maravilha. A amizade com Deus faz isso. A gente está unido a Ele. Então, quer dizer que quando eu acabei de ser batizado, ou quando eu saí do confessionário, Deus já infundiu em nosso coração, por exemplo, a virtude da caridade. Você quer amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, diz amém. Então você quer ser santo, você quer amar a Deus de verdade? Muito bem. Esta caridade, se você está em estado de graça, em amizade com Deus, você já tem esta caridade no seu coração. Já está aí. Mas se você não tem, atenção, se você não está em estado de graça, se você está na inimizade de Deus, se você está no pecado mortal, novamente, toma vergonha na cara e vai confessar. Se arrepende dos pecados e confesse. Mas se você está em estado de graça, essa caridade já está aí. Você já tem a virtude da caridade, o mesmo amor por Deus que está no coração dos santos, dos mártires, de Nossa Senhora, está aí no seu coração. Aí você pergunta, pá, tudo bem, entendi, eu tenho, mas por que é que eu não vejo? Por que é que eu não amo? Por que é que eu não realizo atos de amor? Resposta, já vimos, porque você precisa pedir. Peça o pão espiritual das graças divinas, peça a Ele. Você precisa de um ato divino, que pegue essa caridade que está aí e faça virar
realidade. Então você precisa, na sua oração, dizer: meu Deus, eu não quero somente dizer que eu vos amo com os meus lábios, eu quero dizer que eu vos amo com a minha vida. Amar de verdade. Deus nos visita. As graças atuais são visitas de Deus. Deus está visitando você agora durante essa pregação. Se eu estou aqui falando as coisas para você e você está sentindo que o mundo interior está sendo iluminado, você está entendendo que você já tem o amor, mas você precisa amar. Você está se sentindo chamado a amar Deus cada vez mais. Se você agora, nesse momento desta pregação, você está realmente recebendo este chamado de amar a Deus cada vez mais, você está sendo visitado pela graça de Deus agora. É a graça atual. Está acontecendo. Deus nos visita em graças. Isso é fruto da oração da igreja. É Nossa Senhora que reza, são os santos que rezam, são as pessoas do mundo inteiro que rezam e você recebe essa. Então agora vai e reza você também para que outros recebam a graça. Vamos viver a nossa vida de oração para que a gente vá recebendo graça sobre graça e vá sendo esse organismo espiritual, possa crescer até a plenitude de Cristo, até a estatura de nosso Senhor, e nós possamos amá-lo e amá-lo verdadeiramente. A graça de Deus está aí na sua vida. E aqui que vem uma coisa importante. Muitas vezes pode acontecer que a graça de Deus que visita você seja uma tribulação. Aqui é que vem o problema. Acampamento Fortes na Tribulação. Vamos falar de tribulação. A graça de Deus não pode somente quando você reza e recebe consolações espirituais. A graça de Deus pode acontecer numa desgraça aparente. Para os nossos olhos cegos, é uma desgraça. Para os nossos ouvidos moucos, é um silêncio de Deus. Mas se você pede a Deus a graça de ouvi-lo sempre, a graça de enxergá-lo sempre quando Ele visita você, você irá reconhecer, mesmo que seja uma tribulação. Deixa eu dar um exemplo. Existe um santo na Igreja Católica que é xará do nosso Papa e é irmão de congregação do nosso Papa. Chama-se São Francisco de Borja. Ele é como o Papa Francisco, e como o Papa Francisco ele é jesuíta. Mas antes de jesuíta, aconteceu uma coisa. O Francisco, ele era um rapaz muito virtuoso. Ele foi parte da corte do imperador Carlos V. O imperador Carlos V era casado com uma rainha, uma imperatriz belíssima, portuguesa, chamada Isabel. Essa belíssima rainha Isabel, dizem, não é? E a gente vê pelas fotos da época, dizem que, fotos não, pinturas, né? Desculpa. Das pinturas da época, dizem que era uma mulher belíssima. Belíssima. Então a rainha recebeu o Francisco, o pequeno Francisco, que era pajem lá na corte. E Francisco tinha uma admiração extraordinária por essa rainha, por essa imperatriz. Essa mulher linda, que não era somente linda de rosto, mas era linda nas suas virtudes. E o Francisco foi crescendo. Quando ele então se casou, ele se casou aos 20 anos de idade com também uma dama da corte da rainha. A rainha deu como esposa a ele a Leonora, né, a corte mais linda que havia. Então os dois se casaram, viveram um santo casamento, tiveram 8 filhos. Com a graça de Deus, foram agraciados, foram abençoados por Deus com 8 filhos. Se você acha que 8 filhos não é uma graça, mude a cabeça e vire católico. Filho é graça, tá? Filho é graça. Filho não é desgraça. Filho não é coisa ruim. Se converta. Se você está chocado porque eles tiveram 8 filhos,
é sinal de que você precisa de um choque mesmo. Esse choque chama-se catolicismo. Muda de cabeça. O fato é que os dois se tornaram esposos, foi nomeado marquês. Mas depois de um parto, a rainha, a belíssima rainha Isabel, faleceu em Toledo. Depois do parto, não por causa do parto em si, mas é que ela teve o parto, a criança nasceu, etc. Mas depois do parto ela foi ficando doentinha e morreu. O imperador, então, confiou a Francisco e Leonora, o casal que era do coração da imperatriz, que somente ela, Leonora, poderia vestir o cadáver da imperatriz para prepará-la. E que Francisco deveria escoltar o cadáver da belíssima imperatriz até Granada, onde ela seria sepultada. Era verão, muito quente. Fizeram todo o cortejo fúnebre. Quando finalmente o corpo da imperatriz ia ser sepultado, cabia a Francisco a graça, digamos assim, ou seja, a honra de reconhecer os espólios da imperatriz, reconhecer o corpo dela antes de ser sepultado, para dizer, é ela mesma, esse corpo aqui. Abriram o caixão. E ela estava decomposta, tão desfigurada. O cadáver estava tão horrível, que todo mundo, quando abriu a tampa do cadáver, do caixão, todo mundo saiu, porque o cheiro era insuportável. Francisco ficou ali diante daquele cadáver decomposto, daquele rosto comido de vermes, e disse para si mesmo: onde está a minha imperatriz? Onde está a minha bela rainha, a quem eu devotei os meus dias de serviço? Onde está aquele rosto que tantas vezes admirei e contemplei? E dali para frente ele jurou para Deus que nunca mais serviria um rei mortal, mas somente serviria o rei que não morre, o rei que está no céu. Naquela época, Francisco e Leonora já haviam feito voto de castidade. Eles tinham tido 8 filhos. Ele tinha, não se espantem, ele não tinha ainda 30 anos. Ele não tinha ainda 30 anos e os dois já tinham feito voto de castidade. Tiveram 8 filhos, cumpriram sua missão, etc. Vamos agora viver para Deus. Fizeram voto de castidade. Dali a pouco, num prazo de 6 anos, ele, de marquês, passou para rei da Catalunha. O pai dele morreu, ele tornou-se duque de Gandia. Quando ele estava no auge da sua carreira, fica viúvo. Leonor também morre. Ele já tinha os seus filhos encaminhados. Ele então resolve entrar para a companhia de Jesus. Foi ordenado padre, tornou-se um santo e o terceiro responsável da companhia de Jesus. Essa é a história de São Francisco Borja. Resumidamente, tem muito mais história para contar. Mas eu gostaria de contar essa história, e quero contar essa história para que você enxergue que a tribulação pode ser uma graça. A morte da imperatriz foi para o rapaz Francisco, que já era santo, já era virtuoso, mas ele precisava de um impulso da graça. Ele precisava de um impulso da graça. Ele tinha uma carreira política, ele tinha uma carreira humana. Ele tinha
como galgar na corte do imperador. Carlos V era o imperador que podia dizer que o sol nunca se punha no seu império, porque na África, na Ásia, ele tinha terras. Lá nas Filipinas, na Ásia e na América, o sol nunca se punha no império de Carlos V. Francisco Borja tinha uma carreira promissora nesse império. Ele, com 30 anos de idade, foi nomeado rei. Esse rei, ele podia ser grandioso. Não servirei a um rei que morre. Vejam como a morte, que é uma desgraça, a morte que é uma coisa ruim, tornou-se o momento da graça. Nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Nós pedimos a Deus graças necessárias para chegarmos no céu. Nós pedimos a Deus as graças para nós um dia chegarmos a contemplá-lo face a face no céu. Às vezes Deus ouve a nossa oração, mas nós não reconhecemos. Às vezes Deus permite que a morte, a dor, a tribulação sejam a misericórdia que bate à sua porta. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é como uma árvore. Essa árvore ela tem vários galhos, mas alguns galhos a gente não quer reconhecer. É por misericórdia de Deus que eu existo, é por misericórdia de Deus que eu recebo o perdão dos pecados, é por misericórdia de Deus que eu tenho os sacramentos, a fé, a igreja, as virtudes. É por misericórdia de Deus que eu tenho o alimento, a vida, o ar para respirar, a natureza belíssima para contemplar. É por misericórdia de Deus que eu tenho tudo, mas é também por misericórdia de Deus que nós somos castigados. Nossa, padre, que é isso? Deus castiga? Mas padre, Deus é amor? Deus é misericórdia? E eu digo, é verdade, Deus é amor e misericórdia, mas exatamente porque é amor e misericórdia, Ele castiga. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Você já colocou o seu filho de castigo? Porque você odeia seu filho. Por que você colocou seu filho de castigo? Ó mãe malvada, ó pai cruel, porque você odeia? Não. E se seu filho fizer bico e disser, eu estou com raiva de você, eu não quero saber de você, eu não amo mais você, vai tirar o castigo? Não. Porque você ama, mesmo quando o seu filho não compreende o seu amor. A tribulação pode ser um momento da graça de Deus visitando a sua vida. Deus pode estar batendo à porta. São Máximo, confessor, um grande santo da igreja, que viveu no primeiro milênio, século VII, São Máximo disse assim: os idiotas clamam a misericórdia o dia inteiro, quando ela se manifesta não a reconhecem. Deus pode estar batendo à sua porta, assim como a imperatriz Isabel, falecida e morta, ali foi um momento de graça divina para São Francisco Borja. Deus pode estar chamando você e dizendo, corações ao alto, não sirva mais a uma imperatriz mortal, sirva a um rei que nunca perece. Pode ser que você estivesse querendo bens materiais, diante dos bens materiais destruídos, Deus diz a você, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça come e nem a ferrugem corrói. Pode ser que seja Deus visitando você, e você não está enxergando. Quantas e quantas vezes eu já ouvi confissão de pessoas, senhoras, por exemplo, atribuladas, mães de família, que dizem assim, padre, eu uso tanto pela conversão da minha família, e minha família não muda nunca, e eu só vejo as coisas precipitando, e cada vez piores. Digo, minha filha, você tem certeza que você está rezando pela conversão da sua família? Ela disse, estou, padre,
então você faz parte da sua família, faça o padre. Reze pela sua conversão, porque a primeira pessoa que Deus quer converter é você. A tribulação pode ser exatamente um grito da misericórdia de Deus que está dizendo para você: pare de colocar coisas mundanas no lugar de Deus. Pare de ofender a Deus, buscando a felicidade em estar numa calmaria, numa paz aqui na terra, quando Deus na verdade quer te prometer o céu e quer que você eleve o seu coração. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? A sua esperança está ancorada no céu, ou sua esperança está agarrada ao Titanic que afunda? Onde está a sua esperança? É no céu ou no navio que afunda? Então pare de pedir a próxima música. Pare de ficar entretido com a orquestra. Corações ao alto. Então vejam que aqui o Pai Nosso continua. Tem mais 3 pedidos. Esses 3 últimos pedidos são pedidos negativos. São pedidos para tirar o empecilho, aquilo que está atrapalhando a gente do céu. Primeiro empecilho, o mais radical de todos, o que realmente pode fechar a porta do céu para nós, é o pecado. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus nos livre do pecado, porque o pecado é a única coisa que realmente pode fechar a porta do céu para nós. Mas nós pedimos realmente que Deus perdoe os nossos pecados? Outro dia, acontece às vezes, dá aquele no meio da noite, dá um clique e você acorda, 3:30 da manhã, e agora? O sono foi embora, o que é que eu vou fazer? Então, tomei banho, comi uma coisinha na cozinha, foi aqui na casa do Monsenhor Jonas, esses dias agora. Fui à cozinha, assaltei a geladeira, e alguma coisinha, voltei para o quarto, fui rezar. E eu então comecei a colocar a minha vida diante de Deus desde a minha infância, das vezes que eu ofendia a Deus, fui pedindo perdão. Aí alguém vai chegar e dizer assim: mas padre, esses pecados já foram perdoados, o senhor não precisa ficar revirando eles. Mas eu não estava revirando pecado com complexo de culpa, eu estava amando a Deus, agradecendo a Ele o quanto Ele me perdoou. Porque a gente se esquece de agradecer a Deus todas as maravilhas que Ele nos perdoou. E eu comecei a contar para Deus os pecados e cantar as maravilhas de Deus, da misericórdia e da bondade, do quanto Ele me perdoou. Amanheceu o dia e eu ainda estava lá nos 11 anos de idade. Ficou para rezar o resto da oração outro dia. Mas quantas coisas maravilhosas Deus nos perdoa. Perdoai-nos as nossas ofensas. É o perdão de Deus. Eu falei para vocês, nos 4 primeiros pedidos, o quanto Maria era um modelo de oração. Mas eu posso fazer isso. Por quê? Porque nesse 5º pedido, Maria não rezava o Pai Nosso. Por quê? Porque ela não podia dizer perdoai-nos as nossas ofensas, porque ela nunca ofendeu a Deus. Está vendo? Nem Jesus e nem Maria rezam o Pai Nosso. Não do jeito que a gente reza. Que é isso, padre? Mas Jesus diz, Pai Nosso. Sim, Ele disse, quando orardes, vós dizei, Pai Nosso que estais no céu. Vós, vocês digam. Perdoai-nos as nossas ofensas. Maria não diz perdoai-nos as nossas ofensas. Maria diz, perdoai, Senhor, as ofensas deles. Como Jesus na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o Pai Nosso de Jesus. Ele pede perdão pelos nossos pecados. Ele pede para que Deus não considere os nossos pecados. Então Nossa Senhora reza conosco, mas de um jeito diferente. Ela pede a Deus o perdão dos meus pecados.
minha Mãe do céu, ajudai-me a pedir o perdão dos meus pecados. Segundo obstáculo e empecilho para a gente chegar lá no céu é a tentação. Tem muita gente que diz assim: ai, meu Deus, que não haja tentação na minha vida. Tempo perdido. Para de pedir essa bobagem. Se você está pedindo para não ter tentações, está dando saliva à toa. Deus não vai ouvir essa oração. Deus ensinou a gente não ter tentações. Ensinou a não deixeis cair em tentação. Ou seja, que a tentação vai haver, mas que a gente não caia. E por que é que Deus permite a tentação, padre? Chegamos ao coração do nosso acampamento. A palavra tentação, peirasmos, tem um outro sinônimo também, muitas vezes, no dia a dia da vida, que é a tribulação, tlipsis. Ou seja, a tentação pode ser feita, uma tentação pelo diabo, para que você caia e peque. Mas pode haver um tipo de tentação que não vem do diabo, essa que Jesus fala no Pai Nosso, mas em todos os casos, só para esclarecer, existem as provações, as tribulações, que são um convite a nós sermos melhores, são um convite a nós amarmos mais. Então, quando a gente vê que tem tribulações que são um convite de Deus para nós amarmos mais e sermos mais generosos, nós então entendemos por que é que Deus permite que o diabo nos tente. Por que é que Deus, que é bondoso, misericordioso, amoroso, permite que esse coisa ruim, né, esse tinhoso, esse encardido, como dizia o Padre Léo, fique escorraçando a gente? Porque Ele quer ver o nosso amor. A gente mostra o amor quando a gente luta por uma pessoa, é ou não é verdade? As pessoas que você ama, pessoas pelas quais você lutou. É a famosa história de Santo Antão, narrada na vida escrita por Santo Atanásio. Santo Atanásio escreveu a vida de Santo Antão. Santo Antão era um padre do deserto que vivia, dedicando sua vida de oração como eremita, sozinho no deserto. Um dia Antão foi atribulado terrivelmente por Satanás. O diabo apareceu para ele em forma de mulher, e Antão clamou a misericórdia de Jesus. Embora. Aí apareceu em forma de touro, de tigres, de cobras, de répteis, etc. E o alarido foi tão grande, que conta Santo Atanásio, a confusão daquela tentação foi tão terrível que até a parede desabou. E Santo Antão ficou lá, firme, rezando e pedindo misericórdia. Quando as tentações passaram e o diabo foi embora, Jesus apareceu. Aí Santo Antão olhou para Jesus assim e disse: bonito, né? Bonito para sua cara. Para que você venha aparecer. Bom, Santo Antão não disse isso de forma irreverente, como eu estou dizendo aqui. Ele disse de forma mais educada. Santo Antão disse assim: Senhor, onde estáveis quando eu mais precisei de vós? Eis aí, onde está Deus no momento da tribulação? Onde está Deus? Ubi es Deus tuus, diz o Salmo. Onde está o teu Deus? Dizem os ímpios. Na hora que nós estamos no chão, na hora que nós estamos derrubados, onde está o teu Deus? Jesus então olhou para Antão e disse: Antão, eu estou o tempo todo aqui, mas eu queria te ver lutar. Deus quer o nosso amor. Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, pode tudo criar, mas tem uma coisa que Ele não pode fazer.
é nos obrigar a amar. Ele dá a graça. Ele faz com uma aliança de amizade. Ele faz com que este cordão umbilical maravilhoso da graça de Deus vá gerando em nós esse organismo espiritual maravilhoso. Se você está na graça de Deus, você tem este organismo espiritual, você tem esta graça. Deus pode fazer isso. E Deus faz você ter um organismo sobrenatural, maravilhoso, para que você possa dar a Ele um amor sobrenatural. Ele diz em tudo, mas tem uma coisa que Ele não pode fazer: amar no seu lugar. Ele dá a graça de nós amarmos, mas Ele não vai amar no nosso lugar. Isso aí depende de nossa liberdade. Por isso, joelho no chão e peça: meu Deus, eu quero a graça de vos amar. Eu não quero mais dizer que eu vos mente com os meus lábios, eu quero dizer com a minha vida. Eu quero dizer com a minha vida, Jesus, que eu amo. Mesmo na tempestade, na tribulação, mesmo na miséria, na desgraça e na dor, eu amo, porque esta é a ocasião maravilhosa que nós temos de mostrar a Deus que nós o amamos. Então, eu estava aqui, mas eu queria te ver lutar. Lute por amor a Deus. Coração alto, olhos fixos no céu. Vá lutando e não desista. Ele vai te dar a graça. Ele dá a graça. Peça a graça. Peça a graça da perseverança. Peça a graça de não desanimar. Peça a graça de não mudar de rumo. Peça a graça de ter o seu coração fixo e ancorado no céu. É a esperança cristã. Peça. Peça, Ele atende, porque Ele prometeu. Vejam, a esperança cristã é uma graça de Deus que vem no nosso coração e coloca no nosso coração a firme confiança na promessa da vida eterna e nos necessários para alcançá-la. Então veja só, eu sei, Ele me dará os meios para alcançar a vida eterna. E o que é necessário para alcançar a vida eterna? Antes de primeira coisa, o amor. Eu preciso amar Deus. Eu não quero mais somente dizer que eu amo. Eu quero amar de verdade. Mas como é que Ele vai me dar isto? Peça, pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Vos será dada uma medida calcada, sacudida, transbordante em vosso regaço. O amor de Deus em nossos corações, infundido com abundância e generosidade. Peça, peça. Ele quer o seu amor e Ele quer dar a graça de você amá-lo. Ame, veja a misericórdia de Deus na sua vida. É a tribulação? Sim, mas é Deus que bate na sua porta e pede o seu amor. Vamos dar esse amor a Deus. Todos os grandes santos e santas de Deus viveram um momento de túnel escuro. Todos os grandes santos e santas de Deus, seguindo o modelo que é Maria, viveram o sábado santo. O momento da solidão terrível e avassaladora, em que parecia a fé havia desaparecido do meio da terra. E aí Maria é nosso modelo. Ela que não se deixou abalar pelas tentações demoníacas, ela que não tergiversou, ela que não perdeu a esperança, não se abalou, ela é verdadeiramente a nossa esperança. Spes nostra salve, nossa esperança. Ela é verdadeiramente a mãe da esperança. Quando Cabral entrou nas caravelas lá em Portugal, o rei, que era, aliás, pai da imperatriz Isabel, o rei entregou a Cabral o estandarte real da Ordem de Cristo e a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A imagem de Senhora da Esperança é uma imagem com Nossa Senhora com a criança num braço e no outro braço a pomba do Espírito Santo. O Espírito que gerou
o Filho em Maria. Os dois braços de Deus, os dois paráclitos de Deus, como diz Santo Irineu de Lyon, Deus Pai, para nos salvar, Ele envia as duas mãos, os dois braços de Deus enviados ao mundo, são os dois paráclitos, o Filho e o Espírito Santo. Maria, a mãe da esperança, nos braços, os dois paráclitos, os dois intercessores, os dois defensores, os dois advogados, Jesus e o Espírito Santo. Cabral trouxe esta imagem feita de pedra para o Brasil. E quando, no dia 22 de abril, se celebrou, 22 ou 23, agora a história me veio um lapso na memória. 21 descobrimento, mas depois a primeira missa, acho que é 23. Quando teve a primeira missa, olha lá no livro de história e confere, a data não importa. Quando teve a primeira missa no Brasil, eles então ergueram o altar e estava lá no altar a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A esperança que ajudou Cabral a transpor os mares, a atravessar o mar tumultuoso, perigoso, para chegar até as praias desta terra da Santa Cruz. Meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, também nós entremos na nau capitânia junto com Cabral para fazer a travessia do mar desta vida. Também nós carreguemos conosco a Senhora da Esperança, a Senhora da Boa Esperança, aquela que é advogada nossa, aquela que intercede por nós. Porque se você é fraco na sua oração, ela intercede por você. Ela está com os dois paráclitos, abraçada com os dois paráclitos. Que os seus braços de mãe sejam verdadeiramente um sinal. Estes dois advogados que nós temos junto de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deixe-se abraçar por Nossa Senhora. Deixe-se abraçar pela Mãe da Esperança. Deixe-se abraçar quando toda a esperança humana tiver desaparecido. Quando até aquela pequena mecha que fumegava desapareceu debaixo de um balde de água fria. Você já nada espera, saiba, ela espera contra toda a esperança. Ela é a Virgem da Boa Esperança. Ela não deixa você jamais. Está com você no mais fundo do abismo e da escuridão da sua vida. E ela é modelo de nossa esperança. Por isso, a esperança nos coloca diante de uma grande pergunta, e com isso eu concluo essa pregação. Quem sou eu? Ou seja, para responder o que é que eu posso esperar de Deus, eu tenho que responder: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha finalidade? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu vim aqui de férias. Esse mundo é o quê? É um balneário? É uma estação de férias? Nós estamos aqui nesse mundo para passar um belo tempo de felicidade e alegria, um paraíso terrenal, um paraíso terrestre, em que nós estaremos muito bem, obrigado, volte sempre, protegidos por Deus em todas as circunstâncias, vivendo uma prosperidade. Isso que nós somos. Jesus por acaso prometeu a alguém a prosperidade aqui nesta terra? Ou ele disse: se você quer me seguir para lá, para o céu, renuncie a você mesmo, dia após dia. Quer dizer, todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga para o triunfo. O triunfo do céu, a glória do céu.
A beleza do céu, quando nós veremos Deus face a face e veremos a Virgem Maria no seu triunfo de glória. Outro dia, me perguntaram: Padre Paulo, me diga uma coisa. No céu, quando a gente ressuscitar, corpo e alma, nós vamos ter roupa ou nós não vamos usar roupa? Ou seja, nós vamos ter roupas, como Adão e Eva tiveram roupas por causa do pecado original, né? Foram tecidas roupas para eles, de pele, para esconder as suas vergonhas. Isso é consequência do pecado original. Se a roupa é consequência do pecado original, então no céu a gente não vai ter roupa. Por quê? Porque no céu não vai precisar, não tem a vergonha do pecado original. Mas que indecência também no céu, todo mundo pelado, não tem condições esse negócio. Ele vai ficar lá pelado, nu, com a mão no bolso? Não tem, né? Não tem sonhos. Então a resposta é a seguinte: a resposta é que quando nós ressuscitarmos no céu, nós não vamos ter roupa, mas ao mesmo tempo nós estaremos vestidos com a glória de Deus. Porque, como eu sei disso? Disso porque existe uma mulher ressuscitada, e o nome dela é Maria. E quando ela apareceu ressuscitada no Apocalipse número 12, capítulo 12, está escrito: eu vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, vestida com a glória de Deus. Nós queremos um dia ver Maria no céu, na sua glória. Essa é a nossa esperança, que nós contemplemos a Virgem na sua glória, na sua graça. Ela, a Virgem da graça, aqui na terra, viveu agraciada, plena de graça. Já que a graça é a glória no exílio, lá no céu ela está plena de glória. Se Deus reuniu todas as águas e fez o mar, e reuniu todas as graças e fez Maria, então no céu, quando estas graças reunidas se encontram no seu lugar e em casa, no céu, nós podemos dizer que Maria está cheia de glória, todas as glórias no céu. Meus irmãos, que alegria saber que nós estaremos com ela. Que alegria poder dizer e cantar aquela música que nós cantávamos em nossa infância. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Se levante e cante. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, a Mãe da Esperança. Mas aplauda para valer, meu irmão. Sobe o tom um pouquinho. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe. E aplauda a Nossa Senhora, aplauda o céu, aplauda você. Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. A gente finge que não vê,
A gente tenta se esconder porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer.